Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Espero que você esteja bem. Vamos aqui dar continuidade, né, pessoal? Nós na aula passada falamos dos climas mundiais. Hoje nós vamos falar dos movimentos da Terra e da circulação geral de ar da atmosfera no nosso planeta, certo? Então vamos lá. Basicamente, vou passar muito rapidinho por esses temas. Movimentos da Terra, sobretudo, porque vocês, desde que começaram a estudar, a gente sempre vai aprendendo sobre rotação, translação. A gente basicamente chega ao ensino médio já sabendo essas informações, até às vezes decorado. Então a gente só vai fazer aqui uma breve revisão, né? Rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? Ela dura 24 horas. E como consequência da rotação nós temos aí os dias e as noites, porque um lado da Terra está iluminado pelo Sol e o outro não, e aí fica dia em um lado e noite em outro, certo, pessoal? Então isso é a consequência da rotação. Já a translação, ela representa o movimento que a Terra faz orbital em torno do Sol, certo? Porque nós integramos o sistema solar e somos atraídos pela gravidade e pelo enorme peso do Sol, tá certo? Então a translação ela dura 365 dias e 6 horas, tá ok? Então a cada 4 anos a gente vai ter a cada 4 anos nós vamos ter um dia a mais no ano, que é o chamado ano bissexto, que vai ter 366 dias. Por quê? Porque essas 6 horas que sobraram do tempo que a Terra toma para fazer esse movimento de translação, essas 6 horas dos 365 dias vão sendo acumuladas. 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 vezes 4, 24. Então, 24 horas equivalem a um dia. E aí se acrescenta a cada 4 anos um dia ao nosso ano, que é o dia 28 de fevereiro, né? É o ano bissexto, certo? E aí a atmosfera terrestre, a estrutura da atmosfera, certo? Nós estamos na troposfera, que é essa parte mais abaixo, tá? Onde circulam os aviões também, onde circulam os balões, as espaçonaves, tá certo? Na estratosfera nós vamos ter o começo de uma transição para áreas mais altas e mais ermas da atmosfera, certo? Na estratosfera você já vai ter ali a camada de ozônio, que vai filtrar os raios solares nocivos para a nossa saúde, por exemplo, o raio ultravioleta, ok? Então a camada de ozônio fica entre a estratosfera e a troposfera. Na mesosfera nós vamos ter a ocorrência, por exemplo, até onde chegam os corpos espaciais, por exemplo, asteroides, meteoritos, que são consumidos pela nossa atmosfera, protegendo nosso planeta, tá certo? Então, com isso, nós vamos ficar seguros. Já a termosfera é uma camada da atmosfera onde estão, por exemplo, os satélites, certo? E é aí que vai começar a divisão para o espaço sideral, que se dá aqui na exosfera. A palavrinha exo vem de externo, algo que está para fora. Então, exosfera é onde já nós temos o contato com o espaço sideral, beleza? E aí a circulação de ar na atmosfera, percebam uma coisa, certo? Primeira regra básica e fundamental para entender circulação de vento. Os ventos eles tendem a correr, a circular devido, das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, certo? Então nunca é de baixa para alta, sempre vai ser áreas de alta pressão liberam os ventos para áreas de baixa pressão. Cuidado com isso, certo? Então nesse sentido, vamos entender aqui essa dinâmica dos ventos, beleza? Ó, pessoal, como eu estava falando, os ventos eles ocorrem pelo movimento da Terra, pela rotação, porque a Terra gira. Então nós temos aí uma grande massa de ar concentrada. Então nós vamos ter o movimento circular dos ventos, certo? Os principais ventos são esses aqui que nós estamos vendo no centro, são os ventos alísios.
tá? São os ventos que circulam na faixa tropical, ok? Então você percebe que no hemisfério sul eles se apresentam da direita para a esquerda, enquanto que no hemisfério, da esquerda para a direita, certo? E no hemisfério norte o inverso. Por quê? Porque isso aí é um efeito ocasionado pela rotação terrestre, é o chamado efeito Coriolis, tá certo? Sigamos. Então, alguns ventos locais ou sazonais. O que é sazonal? Sazonal não vem do sazon, do tempero que a mamãezinha usa aí na sua comida. Não tem nada a ver com sazon, não. Sazonal é de uma coisa que acontece em algum período, ou do ano ou do dia, certo? Então, é uma coisa que dá e passa, vamos dizer assim. É um vento que dá e passa, certo? Então vejam que nesse exemplo aqui nós temos as monções, certo? A palavra monções significa periódico em árabe, certo? Então vejam que nós temos o A e o B aqui, ó, nos dois mapinhas, né? No da esquerda e no da direita. Esse da esquerda é a monção de inverno e o da direita é o monção de verão, tá certo? Vou explicar para vocês cada uma delas. O A é alta pressão, certo? O B é baixa pressão, que é o que eu disse agorinha para vocês, que os ventos sopram das áreas de alta para as de baixa pressão, não foi isso? Alta pressão para baixa pressão, nunca o contrário, certo? Então aqui nós vamos ter essa regra. Então vejam só, no inverno o que é que acontece? Você tem as áreas de alta pressão no continente, no asiático aqui, ó. E essa umidade é levada para o oceano, os oceanos, ó, Pacífico e Índico, certo? Enquanto que no verão você tem o contrário, as áreas dos oceanos ficam repletas de umidade, a pressão atmosférica é maior e a tendência é que elas soprem em direção ao continente, as áreas do continente que estão em baixa pressão. O que é que acontece em cada uma dessas estações? No inverno você vai ter o que? Uma seca terrível no continente, porque a umidade vai embora para o oceano, certo? Os ventos que carregam as chuvas vão todas para o oceano e o continente fica seco, aí causa, pessoal, uma seca terrível, a água potável vai ser mais difícil, muitas pessoas vão passar privações, as safras vão ser prejudicadas, tá certo? Uma série de impactos aí ambientais, econômicos e sociais. Enquanto que nas monções de verão você vai ter uma chuva abundante, uma chuva tão abundante que mata milhares de pessoas aí por ano. Pessoas que estão desabrigadas, pessoas que perdem suas coisas, tem um prejuízo material para as safras também, para as agriculturas e por aí vai, certo? Então olha aí como é que fica, por exemplo, a Índia, que é um país que tem muita gente, né? Vale lembrar que a Índia é o segundo país mais populoso do nosso planeta. Olha aí como é que fica a Índia, né? Muita gente desabrigada, muita gente realmente que fica sem nada, perde tudo, certo? E fora as pessoas que perdem a vida. Isso aqui é na monção de inverno, onde os continentes ficam na seca, sem água potável ou com muita dificuldade de acesso à água potável, certo? E aqui, pessoal, são as brisas que acontecem geralmente em cidades litorâneas, né? O que é que acontece de dia? Você tem um ar quente concentrado no continente e o ar frio vem do oceano e sopra no continente, certo? De noite, nas brisas marítimas e continentais, você vai ter o processo inverso. As áreas de baixa pressão estarão aí no oceano e o continente vai soprar esse ar frio para o oceano, resfriando ao passar da noite. Então aí um exemplo de brisa, tá? Não confundir brisa com monção. Monção é lá na Índia, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico. A brisa acontece todos os dias e a monção ela tem períodos do ano para isso. Monção de inverno, monção de verão. Brisas são aí relativas ao
todos os dias, tá certo? Então, brisas e monções são exemplos de ventos sazonais ou periódicos, tá bom? Então, aí é uma imagem de João Pessoa, Praia de Tambaú, acredito que vocês conheçam, né? Já tenham ido pelo menos uma vez na vida aí. É uma praia muito bonita e que a gente vê aí até pela movimentação, pelo desenho dos coqueiros, que o vento está soprando do mar para o continente, para a praia, né? Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa a gente se fala, entre em contato comigo, a gente vai se conversando, beleza? Um abraço e se cuidem.